Então, continuando aí a primeira leitura, gente, não precisa estar um ministro todo dia, todo domingo. Gente tem que visitar o Santíssimo Sacramento, gente tem que tirar o tempo. Ah, mas eu não tenho tempo porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, eu não tenho tempo porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que praticar isso, tenho que praticar aquilo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que visitar fulano, tenho que fazer aquilo, tenho que ir. Não. Isso é tudo história que a gente coloca, põe, para nós não visitar o Santíssimo Sacramento, onde está sendo pouco visitado. Porque, gente, é muito fácil eu chegar na frente, na leitura, ler os evangelhos, ler as pregações, fazer pregações, ler a leitura, o salmo. Isso é muito fácil, gente, porque a gente sabe fazer isso. Mas o difícil está é a gente dar prática. Quando a gente está só, quando a gente deve retirar o nosso tempo para ir para o Santíssimo adorá-lo. E olha que não precisa ser muito. Todos nós cristãos, apostólicos, romanos, sabe, quem vive na igreja sabe que não precisa de adoração grande, mas precisa fazer a sua adoração, visitá-lo. Hoje a ministra comentava assim, ela comentava assim sobre o que vamos adorar enquanto Jesus está aqui no Santíssimo Sacramento, enquanto está aqui na comunidade, porque no dia que ele for retirado a gente vai chorar, vai lamentar, mas quando ele estava aqui ele não foi visitado como deveria ser. Então isso me tocou muito. Por quê? Não é que eu já não faça isso, que graças a Deus o Espírito Santo já me conduz e eu adorar. Mas eu fico triste pela minha comunidade, que poucos entendem isso, e é os poucos que participam. Não quer largar seu trabalho, não quer largar sua casa, não quer largar seus animais, seus bichos, seus negócios, seus trabalhos, para fazer o que devia todos os dias, adorar, vir tirar um tempo de noite, ou de manhã, ou meio-dia, vir fazer sua adoração pequena, se benzer. Então, gente, a gente precisa fazer isso, a gente necessita disso. Então, pois a comunidade ela acaba fechando as portas às igrejas das comunidades. Por quê? Porque Deus dá a oportunidade da gente adorando Ele ali pertinho. Às vezes tem gente que é tão pertinho a capela, a igreja, mas não vai. Não entendeu e não entende esse significado de adorar Jesus. Por que eu falo isso tantas vezes e muitas vezes nos meus conteúdos? Porque é a necessidade que eu vejo na comunidade. Hoje é a vigília pascual, hoje, amanhã e sábado. O que acontece? Ninguém quer passar a noite com Jesus, ao lado de Jesus, perder uma noite para estar com Jesus. Ninguém quer perder uma noite para estar ao lado de Jesus e dizer: estou aqui, Senhor. Então, gente, isso nos faz refletir muito, porque a gente deve e tem que fazer isso. Veja que é 3 dias, em cada ano, 3 dias, a gente viria, na verdade, era 3 dias sem dormir, de noite vigiando Jesus, estando com Ele. Só que a gente quer passar a noite, 3 dias, 4 dias, uma semana, em festa, ouvindo cantores. E a gente não tem coragem
de ouvir o silêncio de Jesus, do íntimo do coração de Jesus. A nossa fé é tão frágil que Ele está nos esperando, nós, nossa alma, ir buscá-lo, adorá-lo. Então Jesus necessita que você vá adorá-lo, fortalecer o Espírito. A gente precisa ser obediente. Às vezes, se lá na sua comunidade, você mora perto de uma igreja, tem um Santo Sacramento, você não vai visitar. Você está perdendo isso. Você não sabe, mas você está perdendo isso. Porque é o Santíssimo Sacramento que te fortalece. Eu não estou retirando os problemas e os obstáculos que vai acontecer com você quando você adorar o Santíssimo. Não é isso que eu estou falando, porque vai acontecer. E vai acontecer grande para poder tirar mesmo tua adoração. Então, você tem que largar tudo, fechar os olhos e dizer: eu vou adorar Jesus. Eu vou ficar com Jesus na vigília. Você tem essa oportunidade agora. Esses 3 dias, tire um dia. Ou não falo, não é só o dia inteiro. À noite, principalmente, onde ele fica mais só. O dia inteiro tem alguém visitando em algum lugar, mas de noite ele é mais visitado. Então você não precisa às vezes estar. Eu estou aqui, junto com Jesus. Estou pregando para você. Estou certo. Mas uma maneira que eu achei para despertar o sono, mas para estar do lado de Jesus. Estou falando baixo justamente por isso. Enquanto a gente não compreender essas coisas, a gente não compreendeu nada. Mas é fácil a gente ficar 5 minutos, fazer uma adoração de 5 minutos, nem uma adoração de 1 hora de relógio, que era para ser feita na celebração, não fica 5 minutos, 10 minutos, todo mundo vai embora e acha que já ficou demais. Não, não entendeu, não compreendeu. E é preciso a gente entender e compreender o que a gente tem que praticar. Porque não é fácil ser cristão, justamente porque precisa do sacrifício nosso. Jesus já fez o dele, morreu na cruz por nós. Hoje nós celebramos essa passagem, relembramos essa passagem. Então a gente precisa e necessita de fazer também o nosso sacrifício. Então, não tenha vergonha, não tenha medo. Retire esse tempo para estar com Jesus. E para Jesus, vai achar obstáculos, sim. Você vai achar, porque é o inimigo que bota o obstáculo para você desistir. Então, você tem a necessidade de largar o obstáculo que está acontecendo. Ele é grande, ele é maior do que, não é maior do que sua adoração ao Santíssimo. Ele vai acontecer quanto mais grave, maior, para te tirar essa bênção, para te tirar essa graça. Você às vezes não compreende. Eita, aconteceu isso hoje. Não tem como eu ir fazer adoração. Meu filho, isso aconteceu hoje porque tu ia fazer adoração. Satanás, sabendo disso, então ele armou essa cilada para você cair. E nós caímos direitinho. Nós vacilamos direitinho. Porque nós não entendemos o significado das provações. Quando a gente passa a entender, a gente começa a passar pelas aprovações. Não é que você vai passar em 100, você vai passar em 100, mas você vai passar em 98, 97, ou até 95. Aí você vai ter um grau de passar mais alto e menos você vai cair. E santo você se torna.
Então compreenda isso, entenda isso que eu estou falando.